tá? Vamos lá. Vamos lá. Ó, Biel já veio. Continua hoje. Eu pego amanhã, Biel. Eu tô no gás. Eu tô no gás. Eu pego amanhã. Eu pego amanhã. Mas hoje eu quero que vocês tenham uma visão que eu acho muito importante. Eu quero que vocês tenham uma visão sobre o ser campeão. Já estamos gravando, depois vai estar disponível para vocês online, tá? Então vamos lá. Campeão. Onde está o foco de alguém com espírito de campeão? Onde está o foco com alguém com espírito de campeão? Em apenas um lugar, na vitória. Mas não em qualquer vitória, e sim na vitória que ele ainda não tem. Campeões não ficam com o olhar na vitória que já passou, pois ela não é mais uma vitória, é apenas uma lembrança de algo que já foi celebrado e comemorado. Campeão consegue vitórias, persegue vitórias, novas vitórias, novas marcas e superação. Vamos lá? O campeão persegue vitórias, novas marcas e superação. Aprende com as derrotas, assimilando frustrações e se reinventando a cada momento. O limite para este ser deixa de ser chamado assim para atender por nomes como meta, alvo, objetivo ou similar. Para o campeão, o processo é tão importante quanto o resultado. Ele entende que cada treino, cada esforço, cada sacrifício faz parte do caminho para alcançar novas conquistas. A jornada é uma série de pequenos passos que, somados, o levam a um patamar mais alto. Ele valoriza o aprendizado contínuo e a melhoria constante, sabendo que cada desafio superado o torna mais forte e mais preparado para o próximo. Um campeão não teme o fracasso, ele o abraça como parte do crescimento. Cada derrota é uma oportunidade de introspecção e ajuste. Ele analisa seus erros, corrige sua rota e se levanta mais resiliente. A mentalidade de um campeão é forjada no calor das batalhas perdidas, pois é ali que ele descobre sua verdadeira força e determinação. O verdadeiro espírito de campeão também se reflete na humildade. Ele reconhece que o sucesso não é fruto do esforço solitário, mas de uma rede de apoio, de mentores, de amigos e colegas que o ajudam a trilhar o caminho. Ele valoriza cada conselho, cada palavra de encorajamento e cada crítica construtiva, pois sabe que a grandeza se constrói em conjunto. Além disso, o campeão sabe que suas conquistas inspiram outros. Ele se torna um exemplo de perseverança, disciplina e foco, motivando aqueles ao seu redor a buscarem as suas próprias vitórias. Seu legado é mais do que medalhas e troféus. É a influência positiva que exerce sobre as pessoas, incentivando-as a também se tornarem campeãs em suas vidas. Portanto, ser campeão é mais do que alcançar vitórias, é sobre a constante busca por superação, a capacidade de se reinventar diante das adversidades e a humildade para reconhecer e valorizar o papel dos outros em sua jornada. É uma mentalidade, uma filosofia, uma vida que transcende o esporte e se aplica a qualquer área, seja na carreira, nos relacionamentos ou no desenvolvimento pessoal. O campeão vive para conquistar o próximo objetivo, sempre com os olhos voltados para o futuro, movido pela certeza de que cada dia é uma nova oportunidade para alcançar o inatingível. E aí, galera? E aí, galera? O que é que vocês acham disso?
né? Me contem o que é que vocês acham disso aqui. Vamos desenvolver esse espírito de campeão? Você vê o espírito de campeão, quanto ele é importante. Vamos lá, vamos começar aqui pelo começo, que esse texto de hoje não é por nada não, viu? Mas tá uma pancada esse texto de hoje. Não é por nada não, mas tá uma pancada. Vamos lá. Onde está o foco de alguém com o espírito de campeão? Você não precisa necessariamente já ser um campeão. Você pode ser uma pessoa que ainda não tem aquela sua grande vitória conquistada, mas você precisa nutrir em você o espírito do campeão. Sem você nutrir em você o espírito do campeão, não há chance de você ser o campeão. Beleza? Então, primeiro a gente começa investindo no quê? No espírito de campeão. Para em algum momento nós nos tornarmos esse campeão. Então, o espírito de campeão diz o seguinte: o campeão tem olhar em apenas uma vitória. Qual é a vitória que o olhar com a pessoa com o espírito de campeão tem? O olhar dele está na vitória que ele ainda não tem. O olhar dele está na vitória que ele ainda não conquistou. O olhar dele está sempre no futuro, no porvir, no que ele pode construir. Ele não se alimenta do que já aconteceu. Ele se alimenta do que está por acontecer, do que está por ser feito, por ser conquistado. É aí que reside o olhar, o coração do campeão. Ele está sempre olhando para frente. Ele está sempre buscando o futuro. Ele está sempre buscando o que ainda não foi conquistado, o que não foi feito, o que não foi realizado. É a próxima medalha, é a próxima medalha, é o próximo campeonato, é o próximo jogo, é o próximo torneio, é a próxima conquista, é o próximo cargo, é a próxima estrela, é a próxima venda. O campeão está sempre com o olhar no que ele ainda não realizou. Então, você quer ser campeão, você precisa começar a investir em você ter em você, por habitar em você, um espírito que você ainda não tem, o espírito de campeão. O campeão não está no passado. O campeão não está no passado de vitória, ou ele não está no passado de derrota. O campeão está onde? No futuro. O campeão não está no fato dele ontem ter feito a cirurgia, dele ontem ter operado o joelho. O campeão está onde? No campeonato que ele quer voltar a jogar, na Copa que ele quer voltar a disputar. Lembra-se de Ronaldo Fenômeno? Joelho operado, joelho aberto, aquela agonia toda. Mas o olhar dele estava onde? O olhar dele estava na frente, na Copa do Mundo que ele queria disputar, na seleção que ele queria estar do lado, no que ele ainda tinha para fazer na carreira dele. E assim como o Ronaldo, a gente vai ter uma série de outros fenômenos ao longo da história da humanidade, de pessoas que podem nos exemplificar sobremaneira sobre esse espírito de campeão. Então, o espírito de campeão é o espírito de alguém que está sempre com o olhar no futuro, que ele não se entristece pelo que deu errado, assim como ele não se envaidece pelo que deu certo. Ele está sempre calçando a sandalinha da humildade, pensando que ele tem que fazer o quê? O básico. Pensando que ele tem que treinar, pensando que ele tem que trabalhar, pensando que ele tem que estar lá ralando e fazendo de maneira resiliente e focada aquilo que vai levar ele para o próximo nível, para o próximo estágio. É lá que está a mente do campeão. Quando vocês ouvem, quando vocês leem o Flávio Augusto responder caixinha de pergunta dele, onde é que está a cabeça dele? No futuro. Onde é que ele está? No futuro. E Flávio Augusto é um cara que poderia estar preso na vaidade de tudo que ele já fez e que ele já construiu. Mas as vitórias dele passada não alimentam o Flávio. As conquistas dele passada não motivam o Flávio.
As conquistas dele passadas já foram celebradas, já foram comemoradas, já viraram matéria, já viraram manchete, já deram um monte de coisa, mas o olhar dele está onde? No futuro. Ele fala do futuro que a Wise Educação terá. Ele fala do tamanho que a Wise Educação terá, do faturamento que a Wise Educação ainda vai ter, do crescimento que a Wise Educação ainda vai ter, do tamanho que a WSP ainda terá. Ele fala que vai construir a maior liga de mentores do país. Ele fala que vai construir a maior coisa que ele pode construir. Ou seja, onde é que está o olhar do Flávio? Está no futuro, porque Flávio é um campeão. Flávio é um campeão. Então você precisa ter o espírito de campeão. O campeão, ele persegue vitórias, sempre novas vitórias, pois as vitórias passadas não alimentam mais ele. Mas ele aprende, ele é uma pessoa, o campeão, a pessoa com espírito de campeão é uma pessoa que tem a capacidade e a competência de aprender com o quê? Com as derrotas, com os erros, com as falhas. Não apenas as dele, mas também com as dos outros. Ele aprende com as falhas, com as derrotas. Não apenas as dele, mas também as dos outros. Para o campeão, a pessoa com espírito de campeão, a palavra limite, ela é reescrita com outro significado. Ele chama limite de meta. Ele chama limite de objetivo. Ele chama limite de alvo. Ele chama limite de uma barreira a ser ultrapassada. Ele não encara, ele não consegue olhar para a palavra limite e ter a mesma percepção rasa de alguém que não tem o espírito de campeão. Porque a pessoa que não tem o espírito de campeão ouve a palavra limite e qual a interpretação que essa pessoa faz? Eu só posso ir até aqui. Eu só posso chegar até aqui. Só é possível chegar até aqui. A pessoa que não tem a mentalidade de campeão, ela interpreta as palavras de uma maneira totalmente comum. Mas a pessoa com espírito de campeão, não. A pessoa com espírito de campeão, ela ultrapassa toda e qualquer barreira. Ela ultrapassa todo e qualquer limite. Ela dá risada na cara do limite. Ela dá risada na cara da barreira. E ela interpreta de uma maneira muito simples, muito fácil, que os limites não servem para dizer para ela que ela não pode. Os limites estão dizendo, perguntando para ela o quanto ela quer. Isso é o limite. Ainda ontem eu postei no meu Instagram, no History, uma imagem que eu gostei bastante, eu havia salvo ela, e eu postei essa imagem ontem no meu History, que é essa imagem aqui, ó. Cadê? Eita, peraí que tá com aquele... Ei, aqui. Tá vendo? Uma pessoa, uma cadeira de rodas sendo abandonada na frente de uma escadaria. E a pessoa sem as duas pernas subindo a escadaria plantando bananeira. E aí eu escrevi a seguinte frase, que eu já inclusive já transformei em frase e vou postar ela. Sem desculpas. Obstáculos não estão lá para lhe impedir, mas para lhe testar. Percebam? Entendem isso? Essa é a mentalidade do campeão. Essa é a visão do campeão. A visão do campeão é que nenhum obstáculo está lá para impedir. Ele está lá para testar. Ele está lá te perguntando o quanto isso é importante para você. Você quer mesmo isso, campeão? Campeão, você tem certeza que você quer isso, campeão? Campeão, eu não vou me entregar fácil para você não, campeão. Mas você quer isso, campeão? E o campeão, que ele interpreta
Limite é apenas um teste para saber o quanto eu quero. Limite é alvo. Limite é meta. Limite é objetivo. O campeão, acontece o que com o campeão nesse cenário? O que é que acontece com o campeão? Ele cresce. O campeão ele cresce, o campeão ele se desenvolve, o campeão ele se agiganta porque ele tem o espírito de campeão. Para o campeão, ele entende que não vai ter nenhuma chance dele alcançar aquilo que ele gostaria se ele não amar o processo. O campeão entende que aquele palco que ele quer subir, que aquela conquista que ele quer ter, que aquilo que ele quer alcançar na vida dele, que ele considera extremamente importante. O campeão entende que aquele lugar não existe nenhuma chance dele alcançar sem viver o processo. E aí o que é que o campeão faz? O campeão se apaixona pelo quê? Pelo processo. Ele se apaixona pelo processo, às vezes no nível mais do que ele se apaixonar pelo próprio objetivo. Porque ele entende que não existe como ele alcançar aquilo se ele não for completamente apaixonado pelo processo. Se ele não for completamente apaixonado pela dor, se ele não for completamente apaixonado pelo sacrifício, se ele não olhar o sacrifício com prazer, com alegria, com regozijo, com satisfação, de uma maneira que as outras pessoas não conseguem entender. De uma maneira que as pessoas que não têm espírito de campeão não conseguem alcançar. Por quê? Porque todo campeão, ele é um psicopata pelo processo. Ele é um doido pelo processo. Se você não amar o seu processo, se você não amar a sua relação, se você não amar ter que abrir mão das coisas, esquece. Você não tem espírito de campeão. Porque o campeão ama o processo. O campeão tem tesão no processo. O campeão se regozija no processo. O campeão faz o próprio processo ser para ele uma vitória. Esse é o espírito do campeão. O campeão, ele entende que uma jornada de campeão e que ele não será campeão apenas na grande vitória, na vitória macro. Ele entende que existem várias vitórias a cada passo que ele dá. E ele, ao invés de perseguir de uma maneira limitada, cega, apenas aquela grande vitória, o campeão ele passa a perseguir o quê? As pequenas vitórias. Porque ele entende que são essas pequenas vitórias que não tem glamour, que não tem holofote, que não tem medalha, que não tem aplauso, que essas pequenas vitórias são as vitórias mais importantes que ele pode ter. Porque são essas pequenas vitórias, esses pequenos passos que estão construindo o caminho da vitória macro. A vitória macro, ela atende por um nome, consequência. A vitória macro, ela não acontece. A vitória macro, ela é consequência do quê? De todas as pequenas vitórias que o campeão estava alerta, vigilante e perseguindo todos os dias. Um campeão, uma pessoa com espírito de campeão, ele não teme o fracasso. Ele não teme o fracasso. Pelo contrário, ele se lança em caminhos
que ele tem consciência que o fracasso é uma possibilidade. Mas ele não teme o fracasso. E por não temer o fracasso, ele se coloca numa condição de estar mais forte para encarar as coisas que levam ao fracasso. Porque ele olha o fracasso como? De cabeça erguida. Ele olha o fracasso como? Sem medo. Ele olha o fracasso sem se sentir intimidado pela possibilidade do fracasso. Mas ele faz tudo que precisa ser feito. E se algum fracasso, porventura, acontecer em algum momento, o que é que ele faz diante desse fracasso? Ele abraça o fracasso e diz: você não é maior do que eu. Você não me tem. Ele abraça o fracasso e diz na cara dele: eu não te pertenço. Como alguém colocou aqui, ele dá risada na cara do fracasso. Ele tem pena do fracasso, porque o fracasso acha que o cooptou. O fracasso acha que tomou posse dele. Mas o fracasso não sabe com quem está lidando. O fracasso está lidando com alguém que tem o quê? A mentalidade de campeão. E o fracasso fica aterrorizado quando ele vê que, apesar do fracasso, aquela pessoa está mais forte, está mais resiliente, está mais determinada, está mais decidida. Aquela pessoa, em particular, com aquele espírito de campeão, é uma pessoa que olha para o fracasso e pensa: você não está aqui para me impedir, você só está aqui para me testar o quanto eu quero. E deixa eu te dizer, eu quero muito. Deixa eu te dizer, eu quero tudo. Deixa eu te dizer, eu quero demais. E você não vai me impedir. Eu vou me levantar do fracasso. Ah, mas você vai fracassar de novo. Vou fracassar quantas vezes forem necessárias. Mas você não vai me ter. Porque em todas elas eu vou me levantar. Mentalidade de campeão. Visão de campeão. Visão de vencedor. Não se permita ser vencedor apenas depois da vitória. Pois para você ser vencedor depois da vitória, você precisa ter sido vencedor quando? Antes dela existir. Ele precisa vencer nas pequenas batalhas, nas pequenas lutas, e vencer principalmente o fracasso querendo te dominar. Porque nós precisamos entender que a mentalidade do campeão, ela não nasce, ela não cresce. A mentalidade do campeão, ela é forjada. A mentalidade do campeão, ela é trabalhada na forja. A mentalidade do campeão, ela é trabalhada no fogo intenso, em altas temperaturas. A mentalidade do campeão é forjada, é na martelada, é na pancada, é no calor, é no campo de batalha que a mentalidade do campeão ela é forjada. A mentalidade do campeão acontece na linha de frente, apanhando, apanhando, apanhando. A mentalidade do campeão ela é forjada, forjada. E você precisa, então, André, eu quero ser campeão. Quer ser campeão? Então se permita ser forjado. André, o que é se permitir ser forjado? Se permita apanhar. Não seja mimimi. Não seja dodói. Não seja sensível. Não seja frágil. Aguente arroxo.
Aguente o tapa. Aguente tudo que vier para cima de você. Porque o campeão, a mentalidade do campeão é forjada no campo de batalha, no fronte. É forjada no tiro, porrada e bomba. E toda vez que você se comporta como uma criança mimada, como um moleque chorão, que fica no chão, deitado, lamentando pela vida estar te atropelando, você não vai passar de alguém deitado no chão com a vida te atropelando. A mentalidade do campeão é uma mentalidade que ela, para ser desenvolvida, ela precisa que você abrace a ideia de apanhar. De apanhar. Você não precisa ter prazer no apanhar. Você não precisa se tornar uma pessoa masoquista. Mas você precisa ter resistência a apanhar sem se colocar no campo da vítima. Porque sabe o que acontece quando você se coloca no campo da vítima? Você se fragiliza. Você se fragiliza quando você se coloca no campo da vítima. Quando você se coloca no campo de vítima, você se fragiliza. Isso é muito ruim para você. Então, se tem uma coisa que campeão não é, é vítima. Vitimismo não cabe ao campeão. Agora, quer ser campeão? Então entenda que parte do espírito do campeão está associado a uma boa dose de humildade. Parte do espírito do campeão está associado a uma boa dose de humildade. Por ele entender o seguinte: sozinho eu não consigo. Sozinho eu não vou. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que é um exemplo que encaixa aqui perfeitamente. E eu dou esse exemplo com muita frequência, talvez você já tenha ouvido. Quando vocês pegam atletas, baitas atletas, atletas de projeção mundial, de esportes individuais, esses atletas, todos esses atletas têm um treinador. Não tem? Tem. Sabe por quê? Porque se esses atletas de esportes individuais, eles não tivessem um treinador, ao treinarem sozinhos, possivelmente eles iriam até o limite da dor. Porque essa é a tendência do ser humano, parar quando a dor chega. Quando você tem um técnico, o técnico vira para você, você vira para o técnico e fala o seguinte: poxa, professor, tá doendo, cansei aqui, professor. Aí o professor olha para você, dá aquele sorriso farto e diz: dane-se, não te perguntei nada. É o Bernardinho, é o Bernardinho botando a galera para treinar onde? No estacionamento do hotel. Dane-se. Ah, professor, mas pô, nosso voo atrasou 8 horas, a gente está 8 horas viajando só de atraso, professor. Chegamos aqui no hotel agora, poxa, professor, vamos dar uma descansada. Bernardinho, Bernardinho não tem nem a competência para sorrir. Então, Bernardinho nem sorri. Ele vai olhar logo com aquele olhar de psicopata, vai pegar a bola. Nem responde a pergunta. Nem responde a pergunta. Bernardinho já imagina que ele olha com aquele olhar de psicopata, ignora a pergunta, ignora aquele ser humano falando merda na frente dele e diz: vai pegar a bola. E se a pessoa falar de novo, ele diz: vou dobrar o tempo do treinamento. E se a pessoa falar de novo, vou triplicar o tempo do treinamento. Nessa altura do campeonato, a pessoa que levanta a mão já está apanhando do colega. Simples assim. Ou seja, então a mentalidade de campeão traz com ela também um grande senso de humildade, de saber sozinho eu não vou, sozinho eu não consigo, eu preciso de ajuda. E essa pessoa, ela busca lideranças,
mentores, pessoas que possam corroborar com o objetivo dela, corroborar com o projeto dela. Então, essa pessoa entende que ela trilhar acompanhada vai levar ela muito mais longe, vai levar ela muito mais próximo do objetivo dela. Mas outra característica do campeão, o campeão, ele é altruísta. Outra característica do campeão é que ele é altruísta. Ele sabe que a conquista dele vai impactar a vida de outras pessoas. Vai impactar a vida da família dele de cara, num primeiro momento, mas vai muito além daquelas pessoas. Ele sabe que a vitória dele vai impactar a vida de pessoas que sequer ele conhece. Vai impactar a vida de pessoas que sequer ele conhece. E ele passa, o campeão passa a abraçar essa responsabilidade. Tem pessoas que precisam da minha vitória. Tem pessoas que precisam que eu não desista. Tem pessoas que precisam que eu vença, para que elas próprias possam vencer. Então, o campeão, ele se alimenta de poder ser uma pessoa que inspira outras pessoas. Ele se alimenta dele ser uma figura que vai fazer com que outras pessoas possam ter suas vidas transformadas, porque ele se colocou como uma referência. O campeão, ele tem, dentre os seus maiores prêmios no futuro, uma coisa chamada legado. O campeão, ele não está olhando para o que ele já conquistou, ele está olhando para o futuro, ele está olhando para o legado que ele vai deixar. Qual o legado que eu vou deixar para os meus filhos? Qual o legado que eu vou deixar para a minha família? Qual o legado que eu vou deixar para o meu time? Qual o legado que eu vou deixar para a sociedade? Qual o legado que eu vou deixar para o mundo? Ou seja, o campeão, ele tem uma visão muito macro. Uma visão que transcende a mortalidade dele. O campeão, ele quer, em algum momento, tornar-se imortal. E só tem uma forma de você se tornar imortal, que é quando seus feitos ultrapassam a sua existência. E o campeão, ele quer isso. E o campeão, ele quer isso. Ser campeão é você ser uma pessoa que desenvolve a capacidade de se superar. Você desenvolve a capacidade de se reinventar, de se refazer, de se reconstruir. O campeão é a pessoa que tem um espírito guerreiro de entender o seguinte: essa pessoa que eu sou é incompetente para me dar o que eu sonho. O que é que o campeão faz? Ele se reinventa. Ele se transforma na pessoa que ele não é. A pessoa que não tem o espírito de campeão, diante dessa constatação, a pessoa que eu sou é incompetente para me dar o que eu quero. Essa pessoa faz o quê? Ela desiste de querer aquilo, porque ela entendeu que ela é incompetente. Essa é a pessoa que não tem o espírito de campeão. A pessoa com espírito de campeão, não. A pessoa que eu sou hoje é incompetente para me dar aquilo que eu quero. Logo, eu preciso me transformar em quem eu não sou. Essa é a mentalidade do campeão. Uma mentalidade de superação. Uma mentalidade de quebrar barreiras. Uma mentalidade de se reinventar a cada dia, a cada momento, a cada processo. É uma mentalidade de alguém que não está preso em quem ele é. É a mentalidade de uma pessoa que não está preso no que ele tem. É a mentalidade de uma pessoa que não está presa no que ele já fez.
É a mentalidade de uma pessoa que não está presa nos fracassos que ele já teve. É a mentalidade de uma pessoa que está livre para se construir como ele quiser. Lembrando que na mentalidade do campeão, ele abraça o quê? Ele abraça o processo. Ele ama o processo. O processo é uma coisa que fala ao coração dele. Sacou? O campeão, ele está sempre com o olhar voltado para conquistar o próximo objetivo. O campeão, ele olha para aquela coisa que está lá com Sabe quando você vai na loja, tem preço? Não tem as etiquetinhas de preço? Não tem? O campeão é aquele cara que vai na loja e vê lá ó, uma conquista que está lá com a etiqueta inatingível. Aí o campeão, moça, moça, ei, ei, esse aqui, o inatingível, eu quero. Embrulha para presente. Vou levar. Mas, moço, isso aqui é inatingível, moço. Não, é isso mesmo. É o que eu quero. Eu tenho consciência. Eu tenho consciência. Eu posso pagar esse preço. Eu posso pagar esse preço. Eu tenho um cacife para bancar isso aqui. Eu vou levar. No crédito, parcela? Não, não, não. No Pix. Eu tenho dinheiro para pagar à vista. Ó, eu tenho um cacife para pagar à vista. Eu quero levar esse aqui, ó, o inatingível. Eu quero levar o inatingível. Vou ler um textinho curtinho, mas maravilhoso, que foi escrito recentemente por uma pessoa que não é, que é meio avesso, inclusive, a redes sociais, a uma exposição de rede social, mas que já escreveu poucas coisas e as coisas que escreveram foram maravilhosas. Há 100 anos, o recorde mundial de 100 metros rasos era de 10,6 segundos. Há 20 anos, era de 9,84 segundos. Há 12 anos, era de 9,63 segundos. Hoje, o recorde mundial é de 9,58 segundos. Em 1946, o recorde de apneia, tempo sem respirar, era de 4 minutos e 10 segundos. Hoje, o recorde é de 11 minutos e 54 segundos. No século XIX, uma viagem a cavalo do Rio de Janeiro a São Paulo levava cerca de 15 dias. Hoje, um voo entre essas duas cidades leva 45 minutos. São incontáveis os exemplos de superação. Superar é parte da nossa evolução. Eu não acredito que o potencial máximo seja alcançável, porque o potencial máximo é apenas mais um novo limite que precisa ser superado. Se algum dia você acreditar que o alcançou, questione se, na verdade, não foi você que desistiu de evoluir. É sério? Isso aqui foi escrito pelo meu amigo Léo Bossan. E é um textinho que conversa muito com isso aqui que a gente está falando. Espírito de campeão. Vocês precisam decidir quem são vocês. Qual espírito habita em vocês? Eu vou postar esse texto daqui a pouquinho lá no meu Instagram. Conselho que eu dou a vocês: copiem esse texto. Liste nesse texto tudo que você interpretar, que você levantar do que compõe o espírito do campeão. Modele
Isso. Modele esse perfil. Modele esse perfil. Esse espírito de campeão é o que você precisa desenvolver em você. Esse espírito de campeão é o que você precisa ter habitando em você. Esse espírito de campeão é o único espírito que você precisa dentro de você para te dar a vida que você sonha. Porque esse espírito de campeão vai colocar o seu olhar no futuro. Esse espírito de campeão vai fazer você ser uma pessoa forte e resiliente na dor. Esse espírito de campeão vai fazer você amar o processo. Esse espírito de campeão vai te abrir a mente para você pagar preço, fazer o que é preciso. Esse espírito de campeão vai fazer com que você se sinta diferente do meio, mas vai fazer com que você se sinta bem por se sentir diferente. Porque você sabe que nem todos conseguem ter esse espírito de campeão. Espírito de campeão você tem antes de sequer ser campeão. Então não ache que é a conquista que vai te dar esse espírito. É o espírito que vai te dar a conquista. Não inverta essa ordem. Não inverta essa ordem jamais. Então, primeiro, invista em quem você é, para depois você gozar daquilo que você gostaria de ter. Sacou? Vocês, para mim, são campeões. Vocês, para mim, são campeões. Vocês estão aqui todos os dias às 8 horas da manhã. Muitos de vocês vão fazer desse sacrifício nada. Muitos de vocês vão fazer vários nadas desse sacrifício. Mas alguns de vocês vão pegar essa atitude e vão dela desenvolver outras competências, outras habilidades, outras visões, outras posturas. E vão se tornar pessoas que ainda não são. Deixa eu dar um papo reto para vocês. Papo reto. A pessoa que vocês são, e aqui eu estou colocando de maneira geral e indistinta, vale para todos que estão me ouvindo. Quem você é uma pessoa absolutamente incompetente para te dar o que você sonha. Quem você é uma pessoa absolutamente incompetente para te dar o que você sonha. O tempo que você levar para ficar com mimimi, com frescura, ai, André, você não me conhece, você não sabe minha história. Agora o papinho é esse, né? Respeite minha história. Vai você e sua história procurar o que fazer, vai escrever um livro da sua história. Tô te dando um papo reto aqui. A pessoa que você é incompetente para te dar a vida que você sonha. Dito isso, você precisa investir em crescer, evoluir, se transformar na pessoa que você tem capacidade de ser. E principalmente na pessoa que o seu sonho precisa que você seja. Isso não vai acontecer depois do sonho conquistado. Isso precisa acontecer antes. Porque é a pessoa que você é quem te entrega o que você tem. Então, se o que você tem hoje não é o que você gostaria, então é porque a pessoa que você é incompetente para você ter o que você gostaria. Logo, você precisa mudar quem você é. E quando você mudar quem você é, essa pessoa que você se transformou é a pessoa que você precisa, que tem as competências necessárias para te dar acesso àquilo que você sonha.
Eu não falo para te ofender, eu falo para te alertar, porque senão você morre abraçado com sua autoimagem, achando que você não precisa fazer nada, sendo que você precisa fazer tudo, entendeu? E isso, André, como é que eu fojo dessa nova pessoa? Fazendo escolhas diferentes do que a pessoa que você é faria. Você tem que ser contra-intuitivo. Você tem que ser contra-intuitivo, fazendo coisas diferentes do que a pessoa que você é faria. A pessoa que você é iria chorar e lamentar um fracasso. A pessoa que você quer ia dar risada na cara do fracasso e seguir fazendo o que precisa ser feito com alegria, porque não se abate com o fracasso. Sacou? Esse é só um exemplo. Então pegue um texto que eu vou postar daqui a pouco. Campeão, espírito de campeão. E coloque lá, ó, liste. Quais são as características de um espírito de campeão? E comece a trabalhar para que você construa esse espírito em você. Para que você construa esse espírito em você. E aí, quando você construir esse espírito em você, aí você é uma pessoa que ama o processo, você é uma pessoa que vive o processo, você é uma pessoa que não se abate diante do fracasso, porque você já é campeão. Ah, André, e o título? É só uma questão de tempo. É só uma questão de treino. É só uma questão de prática. Fechado, galerinha? Então, já são 9h17, não vou roubar a manhã de vocês. Valeu? Excelente manhã para vocês. Hoje é dia de muito trabalho. Hoje é o nosso sextou. Hoje é o sextou para quem tem essa cultura, essa mentalidade, essa visão. É dia de construir, não é dia de folgar. Não é dia de folgar sua mente. Você não está no momento da vida em que a sua mente mereça folga. Você está no momento da vida de construir. Então, não trabalhe sua mente para folgar. Sabe por quê? Porque o seu motor é uma merda e ele para religar demora pra caramba. Ele para religar demora pra caramba. Então, não invista na folga. Mantenha sua mente girando em alta. Você precisa dela sim. Você precisa dela sim. Então, não se motive pela folga. Fechado? Hoje é dia de você arrebentar. E amanhã, 8 horas da manhã, estou aqui e eu vou ver o tema de amanhã e talvez siga seguindo o tema que eu comecei hoje antes da gravação. Valeu? Beijo grande, arrebentem. Conta lá pra galera que não tá aqui, para aqueles bunda mole que não tá aqui ao vivo, conta lá o que é que eles estão perdendo. Conta lá, que essa galera precisa saber. E essa aula, eu acho que é uma aula que vale a pena ver e rever com profundidade, porque tem muita coisa que foi dita aqui que eu acho que é bacana vocês internalizarem. Valeu? Beijo.